A graça e a paz a todos os nossos irmãos. Apocalipse capítulo 5. Cristo e o livro selado com 7 selos. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro como havia sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos anciões, E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro: sejam dado ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostaram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. A igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, ela é tomada, levada no arrebatamento no capítulo 4. E ela é representada pelos 24 anciões. 24 dividido por 2 dá 12, as 12 tribos de Israel, que representam toda a igreja do Antigo Testamento, e os 12 apóstolos, que representam todos os santos do Novo Testamento. Segundo Crônica 24, havia 24 turnos sacerdotais. Então, da mesma forma que os sacerdotes representavam o povo diante de Deus, os 24 anciões representam toda a igreja arrebatada. Então, meus amados e queridos irmãos, o capítulo 4 e o capítulo 5, ele trata-se então da igreja no céu, da igreja arrebatada. E a grande tribulação, ela começa no capítulo 6. Então, o capítulo 5 diz assim, que nós lemos: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, este, sem dúvida, que está assentado sobre o trono é o nosso Pai, é o nosso Criador, é o nosso Deus. E no versículo 2 diz assim: vi um anjo forte, bradando com grande voz,
dizendo quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Então os selos só serão abertos após o arrebatamento da igreja. Então o anticristo, ele não se manifesta com a igreja na terra. Por quê? Porque a igreja ainda não foi arrebatada. Os selos, o primeiro selo do capítulo 6, que libera o anticristo, ele é aberto pelo próprio Jesus na presença dos 24 anciões que representam a igreja arrebatada. Então não existe esta história de anticristo se manifestar antes do arrebatamento. Isto é pura heresia, meus irmãos. Então vamos lá. O versículo de número 2, voltando. E vi um anjo forte. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Uma pergunta aqui. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Esse livro selado é o livro da grande tribulação. Esse livro selado com 7 selos é o livro que dá início à grande tribulação, que será aberta pelo próprio Jesus. Então o pontapé inicial para o início da grande tribulação, ele será dado no céu, quando o Senhor Jesus Cristo abriu o primeiro selo. Ele libera o anticristo. Então o anticristo, ele não será liberado antes do arrebatamento da igreja. Os irmãos podem ficar tranquilos, podem ficar sossegados, porque esta é a ordem de Deus, não é a ordem pós-tribulacionista, é a ordem de Deus. O anticristo só se manifesta após o arrebatamento da igreja. Então no versículo 4 diz, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. João chorava muito ali, na presença da igreja arrebatada. O versículo 5 diz assim, e disse-me um dos anciões, ou seja, um dos representantes da igreja arrebatada. A igreja, então, ela aparece aqui no capítulo 4 e no 5, ela foi arrebatada no 4. Então diz aqui, ó, e disse-me um dos anciões, ou seja, um dos representantes da igreja arrebatada. Como eu disse aos irmãos, da mesma forma que havia 24 turnos sacerdotais, em 1 Crônica 24, e os sacerdotes representavam o povo diante de Deus, os 24 anciões representam a igreja arrebatada, os santos do Antigo e do Novo Testamento, diante do nosso Deus. Então, e disse-me um dos anciões, ou seja, um dos representantes da igreja arrebatada. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então quem desata o primeiro selo é o próprio Jesus na presença da igreja arrebatada, na presença dos 24 anciões. Então o anticristo, ele só se manifesta após o arrebatamento da igreja. É exatamente o que diz o capítulo 6, e havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele. Então esse cavalo branco e o que estava assentado sobre ele é o anticristo. Ele é liberado no céu. Então os irmãos, quando os irmãos vê esses vídeos na internet dizendo o anticristo já foi liberado, isso é mentira, irmão, isso é heresia. O anticristo ainda não foi liberado, ele vai ser liberado no céu. Quem abre o primeiro selo é o próprio Jesus na presença da igreja arrebatada, na presença dos 24 anciões que representam a igreja arrebatada. Versículo 6, é Apocalipse capítulo 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro. Esse é Jesus, como havendo sido morto. Esse aqui é Jesus. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus você vai encontrar
essa interpretação em Isaías capítulo 11, meu irmão, essa é a regra de hermenêutica, que está lá, os 7 Espíritos de Deus. E veio, então Jesus, versículo 7, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Então Jesus, ele pega o livro na mão de Deus. Então, o versículo 7, e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Capítulo 5, versículo 1, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro. Deus estava com o livro na mão. No versículo 7, Jesus pega o livro na mão de Deus. Este é o livro da grande tribulação, é o livro selado. E havendo tomado, versículo 8, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões, ou seja, os 4 animais aqui representam 4 características do nosso Deus. Esses 4 animais, eu já ensinei sobre isso em outro vídeo, né? Eles representam 4 características do nosso Deus. E os 24 anciões representam a igreja arrebatada, as 12 tribos e os 12 apóstolos, os santos do Antigo e do Novo Testamento. Então esses 24 anciões, eles se prostram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo. E cantavam, versículo 9, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Então é Jesus que abre os selos, é ele que é digno de abrir os selos. O primeiro selo só será aberto após o arrebatamento da igreja. Então, quando os irmãos vê vídeo na internet dizendo que já foram abertos os selos, que já foram tocadas trombetas do Apocalipse, caia fora desses ensinos, porque esses ensinos estão passando na frente de Deus. Esse povo estão passando o carro diante da boiada. Por quê? Porque nenhum selo foi aberto. Como se nem aconteceu o arrebatamento da igreja, como é que já foi aberto os selos, meus irmãos? Como é que já foi tocado trombeta? Então os irmãos têm que cair fora desses ensinos pós-tribulacionistas. Isso é heresia, isso não procede. Então vamos lá, meus irmãos, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Esse é Jesus. Ele é digno de abrir o livro, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então é Jesus que abre os primeiros selos do Apocalipse capítulo 6. Então, o anticristo só será liberado após o arrebatamento da igreja. Jesus é que abre o primeiro selo que libera a ascensão do anticristo. Ele libera a ascensão do anticristo na presença da igreja arrebatada. Então a igreja ainda não foi arrebatada. Por isso que o anticristo ele não pode se manifestar. Ele só se manifesta após o arrebatamento da igreja, meus irmãos. Versículo 11 diz assim: os anjos exaltam o Cordeiro. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões. Tá vendo? Aqui tem uma diferença dos anjos e dos anciões. Então, os anjos são os anjos e os anciões são os representantes da igreja arrebatada. Os anciões representam toda a igreja arrebatada. Os 24 anciões, os santos do Antigo e do Novo Testamento. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Vou repetir o versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Então aqui é o número dos anjos. Milhões de milhões e milhares de milhares. A graça e a paz a todos os nossos irmãos. Apocalipse capítulo 5. Cristo